Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade tão rica, tão boa, tão maravilhosa de estarmos aqui mais uma vez para mais uma escola bíblica dominical e desta vez a lição de número 8. Mas nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção ao Senhor por mim, por você que está em casa nos assistindo e por todo o povo de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui, Senhor, para juntos aprender da Tua palavra. Queremos pedir, Senhor, que todo aquele que está em casa, participando nesse momento, sejam abençoados com as ricas bênçãos do céu. Ó Todo-Poderoso, abençoa Teu Filho que há de trazer o ensinamento e que a nossa aula seja uma bênção. Abençoa todo este campo, todo este povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Meus queridos, eu quero nesse momento mandar um abraço a todos os nossos irmãos do campo de Messejana, supervisores, os superintendentes, os professores, os alunos, enfim. Nós ainda estamos nesse sistema online, né? Mas cremos que em breve nós vamos voltar às aulas presenciais, tá bom? E hoje nós estamos na lição de número 8, 23 de agosto de 2020. E a lição de hoje diz assim: as causas da desunião devem ser eliminadas. Tá? O textuário diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E está no Salmo 133, verso 1. A verdade prática diz assim: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo. É um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Muito bem. A leitura bíblica clássica está em Neemias, capítulo 5, que diz assim: foi, porém, grande o clamor do povo, de suas mulheres, contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usuras tomais cada um de seus irmãos. Ajuntei contra eles um grande ajuntamento, ou em outras palavras, uma grande multidão, muita gente, né? E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos, as gentes, segundo as nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vendecia a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Versículo 9. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhe temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Restituí-lhe hoje, vos peço, as suas terras, suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituímos-nos e nada procuramos deles. Porém, assim como dizeis,
Aliás, perdão, eu vou ler o versículo de número 12, que me atrapalhei aqui um pouco. Então disseram, restituímos-los, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizeis. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que faria conforme esta palavra. Muito bem, queridos, esta é a lição de número 8, né? Nesse dia 23 de agosto, e nós vamos passar a estudar essa grande lição agora, para a glória do nome do Senhor, tá? E eu convido aqui o presbítero Valdeci para nos trazer essa aula no nome do Senhor Jesus, e a você que está em casa, uma boa aula. Glória a Deus. De qualquer forma, faltam 3 para 8. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar todo o povo de Deus com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor para transmitirmos o ensino da palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica das Assembleias de Deus, de uma forma gratuita para os nossos irmãos, as nossas irmãs. A Escola Bíblica Dominical, ela tem sido uma bênção na vida da igreja, no crescimento, no ensino da palavra de Deus, porque quanto mais o crente ele tem o conhecimento da palavra de Deus, mais ele se achega ao Senhor. Então, saúdo a todos com a paz do Senhor, e que nesse dia Deus ele venha com bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, sobre a sua esposa, seu marido, seus filhos, suas filhas. Repouse sobre a sua família as bênçãos do Senhor. Bênçãos de proteção, de prosperidade. Nós sabemos que Deus ele controla e rege todas as coisas, irmãos. Eu sempre tenho dito, Deus ele está no controle de tudo. É Ele que ordena e determina. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao seu domínio. Não, Deus ele tem o domínio da situação. A situação, quem tem o domínio é o Senhor. É Deus que dá a última palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aqui nós temos a proposta, a lição de número 8, 23 de agosto de 2020, com o título As causas da desunião devem ser eliminadas. Já foi lido a leitura bíblica, quero me atentar a repetir mais uma vez o texto áureo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, Salmo 133, versículo 1. Nós sabemos que aonde há a união, há prosperidade. Nós sabemos que aonde há a união, Deus, ele habita. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então é bom que os irmãos vivam em união. É bom que a igreja esteja em união. E nós vamos ver que a desunião, que é a proposta da lição 8, existem as causas, existem os motivos. E essas causas, esses motivos, devem ser eliminados, devem ser impedidos por mim, por você, pela igreja do Senhor, ao detectarmos que algo está investindo contra a união da igreja, ao detectarmos que algo está investindo contra a comunhão da igreja, do povo de Deus, esse algo, essa causa, esse motivo deve ser impedido.
Então, a verdade prática, a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A igreja, ela é conhecida pela união. A igreja, ela é conhecida pelo amor. A igreja, ela é conhecida pela a comunhão. Você já imaginou, irmão, uma igreja que vive em desunião, uma igreja que vive em desacordo, uma igreja que vive em contendas, em brigas, onde não há consenso, onde não há unanimidade, concernente à doutrina, concernente à missão, concernente aos propósitos? Nós vamos ver que nós temos que sermos unidos, esta união, esta comunhão que vai fortalecer. Então, o mundo lá fora, ao olhar para a igreja, tem que presenciar um povo, um corpo unido, em comunhão, em união. Só assim despertará naqueles que não têm o conhecimento da verdade o desejo de também fazer parte deste povo. O desejo também de fazer parte da família de Deus. Aí nós vamos ver aqui, está baseado no livro de Neemias. Nós temos o objetivo geral neste dia. Nós temos, o tempo é um pouco resumido, nós iremos nos esforçarmos para alcançarmos aqui o objetivo, mesmo com o tempo resumido. É destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Então, esse é o motivo geral, porque sem união não há crescimento e não há sustentabilidade. Não tem como haver, como permanecer de pé, como permanecer crescendo, se não houver união. É a união que é a base, que é o alicerce, ela para o crescimento e a sustentabilidade da obra de Deus. É indispensável. Os objetivos específicos, explicar que a união caracterizada no período pós-exílio serve de referência para a igreja dos dias atuais. Expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus dos tempos de Neemias e mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Os judeus, eles estavam cativos, nós já vimos isso em lições anteriores, estavam cativos, presos lá no Império da Babilônia, passaram 70 anos. Mas antes disso, Deus ele tinha feito uma promessa a Abraão, depois renova em Isaac, depois renova em Jacó, a mesma promessa, que daria ao povo de Deus uma nação que se iniciou na chamada de Abraão, uma terra que emanava leite e mel. E os judeus, eles de posse dessa promessa, desejavam muito essa terra. De forma que eles entraram na terra, conquistaram muitas cidades, muitos povos, mas ficou povos para conquistar ainda. Depois, resumindo, pela sua desobediência, pelo seu pecado, foram levados cativos para a Babilônia, passaram ali 70 anos. E agora os 70 anos acabados, eles retornam, e alguns talvez achavam que ao retornarem para Jerusalém, ao retornarem para Israel, ao retornarem para a sua terra que Deus tinha prometido aos seus pais, achava que seria uma terra, como Deus tinha prometido, uma terra que mana leite e mel. Mas, na verdade, quando eles retornam para a terra, eles se deparam com uma situação. Eles se deparam com pobreza, eles se deparam com a calamidade, eles se deparam com as injustiças, eles se deparam com uma situação que, se fosse parar e meditar, poderia até questionar, poderia até interrogar e dizer, mas onde está a terra que manda leite e mel, a qual Deus prometeu? Mas nós temos que nos lembrarmos, irmãos, que as coisas de Deus são boas. A vontade de Deus é boa, seus propósitos, seus desígnios, tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus, são chamados pelo seu decreto. Mas quando o homem está em desobediência, quando está o pecado,
quando existem as injustiças, aí vai entrar a calamidade, aí aquilo que era bom se torna ruim. Então, os propósitos de Deus, a vontade de Deus, ela jamais pode ser impedida. Ninguém pode impedir a vontade de Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas eu sou responsável por minhas atitudes e colho aquilo que eu planto. É a lei da semeadura. Então eles retornam, mas para uma terra de pobreza, de injustiça, fruto de quê? De seus atos. Consequências das suas atitudes. Quais atitudes, irmão Valdeci? Deixaram o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Jeová, o Deus de Israel, por isso foram levados cativos, por isso a terra estava desolada, a terra estava em pobreza, havia injustiça, tudo pelas suas consequências. Nós vamos ver aqui a introdução, veremos dessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Existiam diferentes classes sociais, nos dias atuais existem também diferentes classes sociais. Tem os pobres, tem os ricos, tem o de classe média. Jesus disse que sempre teríamos os pobres. Ele disse, os pobres vós sempre tendes convosco. Então sempre vai ter pobre e vai ter rico, irmãos. Enquanto existir esta terra, enquanto o homem estiver no governo, estiver governando as nações, vai existir pobres e vai existir os ricos. Não tem como o homem estar no governo, no comando, e ter uma igualdade social, e ter um bem comum para todos. Não, isso seria como se fosse uma ilusão, uma utopia, uma coisa que não existe. Vai existir essa igualdade, vai existir justiça social, quando Cristo vier e governar esta terra que é no milênio. Mas enquanto o homem estiver no governo, sempre existirá os ricos e os pobres. Não era diferente no contexto aqui do povo de Deus, quando eles retornam lá da Babilônia. Tinha lá os ricos, lá em Jerusalém, tinha os pobres, então tinha as classes lá sociais. Ponto 1. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base dessa união? Todos eram do mesmo povo, confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro, o altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro, todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Então eles tinham uma base da união. Resumindo, eles tinham algo em comum. Trazendo para os dias atuais, a igreja que vive nesta união, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos mantém unidos em comunhão, em união, é também, no caso, nós compartilhamos dos mesmos propósitos. Nós aceitamos o mesmo Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos batizados nas águas, todos os que foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos recebemos o Espírito Santo. Todos nós temos a mesma fé. Nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Cremos que Ele nasceu da Virgem. Cremos que Ele cumpriu seu ministério nessa terra. Todos nós cremos que Ele morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Todos nós cremos que Ele foi assunto aos céus. Todos nós cremos que Ele voltará no arrebatamento da igreja para levar a sua igreja. Então nós temos
isso em comum. A nossa fé, nós cremos nos pilares doutrinários da igreja, na doutrina dos apóstolos. Então nós cremos no Deus verdadeiro triuno, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, pois somos pentecostais. Então isso tudo é comum a nós. Então isso é o motivo da nossa comunhão. Nós temos muito mais coisas em comum, podemos falar assim, essa expressão, nós temos muito mais em comum do que desavenças, do que a própria visão. Nós temos muito mais coisas em comum do que coisas que nós não compartilhamos, coisas que nós não acreditamos. Então, se tem alguém na igreja, não, mas tem alguém na igreja que não acredita na Trindade, mas são casos isolados. Não, mas tem alguém na igreja que não acredita no batismo com o Espírito Santo, mas possa ser que seja caso isolado. Então, aquilo que nos une, que é Jesus Cristo, com a nossa fé na doutrina, a nossa fé nas profecias, das promessas de Deus, é maior, irmãos, é maior esse motivo desta união do que algum ponto de vista, do que alguém que tem uma visão que não compartilha. Então, é inferior. Então, os judeus, eles tinham uma base da união. Todos eram judeus, confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro, Jeová, no Criador dos céus e da terra, participavam do culto, eles acreditavam no sacrifício, obedecendo à lei de Moisés, a lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então, eles foram avivados ali, participaram do avivamento que iniciou pelo imperador Ciro, e eles estavam lá, então tinham isso em comum. Então, essa união, ainda no ponto 1, subponto 2, entre os judeus, simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Então, trazendo um resumo aqui, nós não temos motivo, falando como igreja dos dias atuais, para uma desunião, para que a nossa união seja abalada, seja destruída, ela seja terminada. Nós não temos motivo. Os nossos motivos são maiores para permanecermos unidos. Esse motivo que eu falei, da fé, de acreditar no mesmo Deus, das doutrinas, então é muito maior. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Ó. Todos experimentaram o novo nascimento, todos nasceram de novo, amam aos que são nascidos por ele. Jesus, todos da igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. Então, na igreja não tem a união. Não, eu tenho ali, eu tenho união e comunhão com os ricos porque sou rico. Não, eu tenho união e comunhão com outro grupo ali de raça. Não, mas o que nos une é Jesus Cristo. Não é pelo patamar social. Não é pela cor da pele, não, mas a nossa união ela é fundamentada em Cristo, louvado seja o nome santo do Senhor. Não é classe social. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé, são alvos de muitas vezes de críticas e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza, então, é chegar na igreja e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é bom estar junto de um povo que tem a mesma fé, irmão. Que foram batizados com o mesmo batismo, que tem a mesma esperança, que tem o mesmo Deus, que tem o mesmo Senhor. Lá fora existem outras crenças, outras religiões, alguém tem outra esperança, alguém tem outra fé, e não tem como ter comunhão. A Bíblia diz que não tem como ter comunhão, luz e trevas, não se unem. Mas quando o povo de Deus
ele está unido na comunhão. É bom. Por quê? Porque você está junto de pessoas que têm a mesma fé, a mesma esperança, vai para o céu, para onde você vai também, aceitou o mesmo Senhor Jesus Cristo, que morreram e vão ressuscitar também, com corpos incorruptíveis. Isso é bom, isso fortalece, isso dá ânimo, louvado seja o nome santo do Senhor. Isso renova, isso restaura, louvado seja Deus. Na igreja levamos as cargas uns dos outros, existem cargas que cada um deve levar sozinho, mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Então na igreja há a união, na unanimidade, um ajudando o outro, ajuda em oração, ajuda estendendo a mão, ajuda dando uma palavra, chorando com o que chora, se alegrando com o que se alegra, como diz a palavra de Deus. Às vezes tem alguém triste, recebe uma palavra, recebe um abraço, é consolado, é restaurado. Está na igreja, ouve uma pregação, ouve um testemunho, se anima novamente, a fé é renovada. Então isso é bom, louvado seja o nome santo do Senhor. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos. Essa união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Essa união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce pela cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O amor de Eclesiastes já dizia, o autor de Eclesiastes já dizia, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, aonde há união, há força. Aonde há união, há conquista. Aonde há união, predomina a vitória. Se a igreja é uma igreja unida, nos mesmos propósitos, é uma igreja vitoriosa. Se a família é uma família unida, nos mesmos propósitos, é uma família vitoriosa. Se o casal é um casal unido, nos mesmos propósitos, é um casal vitorioso. Aonde tem a união, irmão, tem a bênção de Deus. Aonde tem a união, tem superação de problemas e dificuldades. Nós estamos passando uma situação difícil no mundo todo, mas se você está em união, comunhão com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com a igreja, você vai superar todas essas coisas. Se você tem comunhão, principalmente com o Pai, principalmente com o Filho, com o Espírito Santo, todos os problemas serão superados, porque é na união que nós alcançamos a vitória. Caso contrário, na desunião, na desavença, no desacordo, não entrando em concordância, aí não tem como ter êxito. Comunhão, do grego koinonia, tendo em comum, né? Ter algo em comum. Sociedade, companheirismo, é a parte que alguém tem em algo. Participação, companheirismo, reconhecido e desfrutado. É assim usado acerca das experiências e interesses comuns dos cristãos, da participação no conhecimento do Filho de Deus. Então, comunhão é ter em comum. Então, não tem como eu ter uma comunhão com uma pessoa que não tem os meus objetivos, que não tem a fé que eu tenho, que não crê naquilo que eu creio, que não acredita na doutrina, que não tem as mesmas promessas. Como vou ter comunhão? E a Bíblia diz que não andam 2 no mesmo caminho, não tem como andar 2 no mesmo caminho se não tiver comunhão. Só tem como andar 2 no mesmo caminho se tiver comunhão, irmão. Por que é que os casais se separam? É porque acabou a comunhão. No dia que acaba a comunhão, não tem como conviver mais juntos. É por isso que há as separações, porque foi rompida a comunhão. A comunhão foi perdida, a união foi perdida. Não tem mais a união. Se não tem a união, como vai conviver? Não tem como conviver. É por isso que existem as separações.
É a primeira coisa, é a quebra da comunhão, é a quebra da união. É por isso que a proposta aqui é impedir os motivos, é eliminar os motivos que causam a quebra da comunhão, é eliminar os motivos que causam, que querem destruir a união. Então, se eu detecto, se eu descubro qual é o motivo, qual é a causa que está investindo contra a minha comunhão, contra a união, quer seja na igreja, quer seja na família, quer seja no matrimônio, se eu eliminar isso, então a minha comunhão ela vai ser restaurada, ela vai estar intacta, ela não vai ser atingida. Por quê? Porque eu eliminei o fator, eu eliminei o motivo, a causa que estava investindo contra a união, a comunhão. E na família, muitas vezes é as contendas, muitas vezes é as brigas, desentendimentos, muitas vezes por causa dos filhos. E às vezes da igreja muitas vezes por causa de cargos, por causa de posição, porque alguém acha que merece. Muitas vezes fica enciumado porque um foi e ele não foi. Um foi levantado e ele não foi. Um foi chamado e ele não foi. Aí muitas vezes a inveja, começa por causa da inveja, as intrigas. Então isso são motivos que vai atacar a união, a comunhão. Mas se eu detecto e combato isso, a comunhão fica intacta. Então qual era a ameaça? Ponto 2. A união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Isto foi causa de grande clamor entre os judeus. Esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado. Então Neemias vai se deparar com a injustiça social. Os pobres que estavam na terra para sobreviverem, eles tomavam dinheiro emprestado, muitas vezes para a agricultura, para o plantio, para a compra de grãos e também para o seu sustento. Mas só que existiam situações que eles não conseguiam pagar esse empréstimo, que eles não tinham condições, recurso suficiente para pagar o credor, a quem ele pediu emprestado, porque também pesava o imposto para o governo. Então, além dos impostos, que era uma carga tributária muito alta, também tinha a parte que ele pediu emprestado para a sua sobrevivência, e da sua família, e também para o cultivo da terra. E quando eles não tinham condições de pagar, aí os seus irmãos, quando eu falo irmãos, não estou falando de irmão de sangue, mas da sua nação, o seu povo, os judeus, eles executavam. Executavam como? Eles, muitas das vezes, tomavam eles como escravos. Muitas das vezes, eles pegavam os filhos como escravos. Muitas vezes, tomavam as casas, tomavam o que eles tinham de terras. E assim, os pobres ficavam cada vez mais pobres. E os que eram ricos, cada vez mais ricos. Não sei se você já viu, presenciou essa história. Os pobres, cada vez mais pobres, e os ricos, cada vez mais ricos. Neemias se depara com essa situação. A injustiça social. E a injustiça social, ela causa revolta. A injustiça social, ela causa assim, um sentimento de revolta. De você ver, muitas vezes, uma nação rica, um país tão rico, com muitos recursos, e você vê que nesse país rico, com recursos naturais, com muitas riquezas, tem pessoas pobres. Pobres, muitas vezes, de não ter nem o alimento na mesa. E, nessa mesma nação,
ter pessoas tão ricas que não sabem nem o que fazer com o dinheiro. Isso muitas vezes causa um sentimento de revolta. Foi o que causou em Neemias, quando ele presenciou essa situação. No ponto 2, subponto 2, como se explica essa grande injustiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Desta forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo e que devemos suportar uns aos outros em amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Então aqui o comentarista vai dizer, irmão, que por essas injustiças sociais reinava um sentimento. A injustiça social estava lá predominante no tempo de Neemias por causa de um sentimento. Qual era, irmão Valdeci? A falta de amor, falta de misericórdia, falta de compaixão. Porque aquele que era rico emprestou e o pobre que pegou para a sua sobrevivência não tinha como pagar, o rico não tinha misericórdia. Ele executava a dívida, ele tomava os filhos, ele tomava a casa, ele tomava a pessoa como escravo, ele não tinha misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia ela triunfa sobre o juízo, irmão. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Se Deus é Deus de misericórdia, se a misericórdia triunfa sobre o juízo, se Deus exerce misericórdia, eu como servo de Deus também tenho que exercer misericórdia. Eu não posso ser uma pessoa que não tem misericórdia. Nós temos também que ter esse sentimento de misericórdia, porque o nosso Deus ele é misericordioso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, se o crente ele tem que ter também misericórdia, ele tem que estar pronto também a estender a mão. Ele tem que ter também o espírito de prontidão para estender a mão, para ajudar, para colaborar, para socorrer. Também aquele que está aflito, necessitado. Ele tem que ter essa prontidão, tem que ter esse sentimento de misericórdia. Então, tudo isso era por causa da falta de amor. E a marca distintiva do crente é o amor. Lá em João 13,35, Evangelho segundo João, capítulo 13,35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Conhecerão que sois meus discípulos. O amor deve ser a marca distintiva dos seguidores de Cristo. Este amor é, em suma, um amor abnegado, sacrificial, que visa ao bem do próximo. Por isso, o relacionamento entre os crentes deve ser caracterizado por uma solicitude dedicada e firme, que vise altruisticamente a promover o sumo bem uns dos outros. Os cristãos devem ajudar uns aos outros nas provações, evitar ferir os sentimentos e a reputação uns dos outros e negar-se a si mesmos para promover o mútuo bem-estar. Então, como está na palavra de Deus, no Evangelho segundo João, a marca distintiva do crente dos dias atuais, falo agora, tem que ser o amor. O amor abnegado, o amor que é desinteressado, não é um amor com interesses, porque a Bíblia diz que o amor ele não tem interesses. Ele não se regozija com a injustiça. Tem que ser o amor como... Nós temos que amar como Deus ama, irmãos. De uma forma que se doa. Assim nós temos que ir para com os nossos irmãos. A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos. A opressão faz endoidecer até o sábio. Então eles enricavam às custas da miséria dos seus irmãos. Meus amados irmãos, em tempo de calamidade,
Nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Quem enrica às custas da miséria do outro. Meu irmão, essa riqueza ela não é abençoada, não. Ela não é próspera, não. Sei que durante esses dias nós presenciamos vários noticiários de várias fraudes, e muitas vezes até na saúde, em detrimento da saúde, em detrimento dos cuidados daquele que estava precisando. Muitas vezes uma questão de vida ou morte. E nós vimos aí noticiário que pessoas que faltou o amor, faltou a compaixão e a misericórdia, não vendo o outro, a necessidade, mas olhando somente para si. Foi grande o clamor do povo. O capítulo 5 trata das injustiças, desigualdades econômicas entre o povo judeu. Os ricos, a nobreza e os magistrados oprimiam os pobres, obrigando-os a penhorar suas propriedades para conseguirem dinheiro para comprar alimento. Em alguns casos, os pobres eram forçados a entregar seus filhos como escravos, a fim de não morrerem de fome. Indignado, Neemias lutou contra essas injustiças e levou os transgressores ao arrependimento. Então, tanto as condições de seca como altas taxas produziam um grande aperto na agricultura. A avareza dos ricos, que emprestavam dinheiro às famílias desesperadas a juros altos e então hipotecavam as suas propriedades, foi a principal causa da tremenda dificuldade em que muitos se acharam no contexto lá de Neemias. Tinha a seca, então tinha a crise na agricultura, tinha pagamento do imposto ao governo, tinha as taxas altas do empréstimo. É como você pedir um empréstimo, irmãos. Eu não vou citar o nome da instituição bancária, mas esses dias teve uma instituição bancária que me ofereceu um empréstimo. Aí, quando eu fui calcular os juros, irmão, eu ia pagar 4 vezes mais. Aí já pensou, isso é usura, isso é um crime, irmão. Eu até disse brincando para minha esposa, que a instituição bancária não é a pessoa, é uma pessoa jurídica, né? Eu disse, rapaz, essa instituição bancária merecia morrer. Isso até brincando. Porque é uma injustiça. Então, o mundo passa uma situação difícil. Aí vem uma instituição bancária para se aproveitar, oferecendo um empréstimo, mas que você vai pagar 4 vezes mais. Tem situações que é até 5 vezes mais. Assim era o contexto lá. Ele já era pobre, já estava morrendo de fome. Tomava empréstimo e os seus irmãos da sua nação cobravam juros altíssimos. Eles praticavam a usura. E o que é a usura? A palavra hebraica, massa, aparece somente em Neemias. Significa impor uma sobrecarga. O Antigo Testamento proíbe cobrar juros em empréstimo aos vizinhos pobres. Já estava na lei, era proibido, irmãos. Terceiro ponto, Neemias solucionou o problema. Terceiro ponto, subponto 1, Neemias convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com a sua injustiça, perguntando-lhes, vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho, restituí-lhes hoje. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Notem bem, a juro, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber os juros. Então Neemias chama ali os magistrados, chamam ali os ricos e ele tem uma proposta, que é que eles abrissem mão dos juros. E ele se inclui, irmãos. Porque o exemplo tem que começar por mim. Como é que eu vou pedir para alguém fazer algo se eu não faço? Neemias também tinha emprestado, com juros. Mas ele disse, eu vou abrir mão desses juros. Está dizendo isso? Não, eu emprestei e ele vai me devolver só o capital, só o valor que eu emprestei. Tipo, se eu emprestei R$1.000, ele vai devolver só os R$1.000. Eu vou abrir mão deste ganho. Então, ele tomou atitude, ele foi exemplo. E os ricos também seguiram a mesma atitude de Neemias. E com isso a situação
foi resolvida. Ponto 3, subponto 3, a proposta de Neemias foi acatada. Restituir-lhe-emos, e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. Ponto 4, para a gente concluir. A paz voltou a reinar entre os judeus. Ponto 4, subponto 1. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Surgiu um problema, esse problema tem que ser tratado, irmãos. Os problemas não podem ser adiados. O problema ele tem que ser tratado. Foi descoberto, tem que tratar logo. Ninguém pode fazer vista grossa, achar que não tem o problema. Ficar adiando a solução para o problema, não. Ele tem que ser tratado logo, porque senão ele vira uma coisa pior. Aí eu me lembro da história de Davi. Davi teve lá um problema dentro da sua casa. Qual foi o problema? Foi o problema lá da sua filha com o seu filho. Que houve aquele ato lá, por parte do filho de Davi com a sua irmã, né, que é a filha também de Davi. O estupro. E, nesse caso, a lei não foi aplicada, porque pela lei teria que ser morto e apedrejado. Então, não se aplicou a lei. A situação ele não foi julgada, a situação Davi foi adiando e não tomou providências, e o negócio se tornou uma coisa pior. Por quê? Porque depois o outro, seu filho Absalão, ele se vinga. Ele mata o seu irmão, no caso, o que cometeu o delito. E isso vai piorando. Aí depois ele também foge. E Davi também não chama para conversar, não tem também um julgamento, e vai passando os dias e a situação vai se agravando. Depois ele se rebela contra o reinado do seu pai Davi. Aí é por isso que eu estou dizendo, se o problema não for solucionado logo, se não parar para resolver o problema, ele vai aumentando, vai piorando, irmão. Então Neemias, ele chama logo, detecta o problema, chama logo para a solução. Quando um líder do povo aqui no ponto 4, deixa eu voltar aqui. Surgindo um problema entre os irmãos, deve ser logo tratado com muita diligência. Quando o líder do povo for ignorante, desinteressado, negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem da igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Neemias foi, nesse sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar a obra das suas mãos. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados pacificadores, lá em Mateus 5:9. A desunião representa uma obra da carne, que é uma das obras da carne, as inimizades. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa da igreja. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz da igreja. João 17:4. Resumindo, concluo agora, irmãos.
qual é o nosso, que nós temos que mostrar a este mundo. Mostrar Cristo como Salvador, mas mostrar a nossa união, mostrar a nossa comunhão, para que o mundo que vive em desunião, vive em destruição, para que o mundo que vive o caos, que vive em intrigas, em desavenças, em injustiças, possam olhar para a igreja e ver que aqui tem um povo unido, um povo que foi comprado pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi resgatado da sua vã maneira de viver, pela fé em Jesus Cristo. Eles possam olhar e ver que esse povo vive unido, que esse povo vive em comunhão, que nesse povo reina o amor ágape, o amor de Deus, que aqui estão todos no só propósito, numa só fé, numa só esperança, servindo o mesmo Deus, cultuando e adorando o mesmo Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o mundo possa olhar e ver essas qualidades, eles possam contemplar essa comunhão, essa união, e sentir o desejo, como eu falei no início, de fazer parte deste povo, do povo de Deus, aonde reina a comunhão. Porque enquanto tivermos comunhão uns com os outros, Jesus estará conosco. A igreja está em comunhão, Jesus está na igreja. Né? Porque a igreja vive unida, Jesus está no meio dela. Ele é aquele que passeia entre os castiçais, como está escrito lá na revelação do livro de Apocalipse. Amém? Então fiquemos com o ensinamento desta palavra, da lição 8, aqui da Escola Bíblica Dominical. Jamais venhamos a perder a nossa comunhão com os nossos irmãos, a nossa união. Jamais deixemos que essa comunhão, que essa união seja abalada. Mas vamos sempre lutarmos por ela, para que ela venha cada dia mais se fortalecer. Comunhão e união venha sempre reinar no meio do povo de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. A bênção do Senhor repouse sobre você, que você venha ter um dia abençoado na proteção do Senhor. Amém. Muito bem. Muito bem, essa foi a lição de número 8, sobre as causas da desunião devem ser eliminadas, e tem um dizer, alguém diz um provérbio, né, aí fora, que o povo unido jamais será vencido. E quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja, é porque, graças a Deus, que nessa igreja existe união. E nessa união nós vamos vencendo. Louvamos a Deus pelo campo de Messejana, que é um campo exemplar, um povo unido, que trabalha ombro a ombro aqui com o nosso pastor presidente, pastor Moacir, com a diretoria, o pastor Wellington, o pastor João Batista, enfim. E graças a Deus aqui tem reinado a paz e a união. Glória a Deus por isso. Então, uma ótima lição. Nós vamos encerrar orando. Nosso muito obrigado. Em primeiro lugar, nosso Deus, por nos dar essa oportunidade, nos conceder essa oportunidade. Nosso pastor presidente, pastor Moacir, que não está presente, mas nos autoriza a fazer o trabalho. E aqui os nossos irmãos da transmissão, nosso irmão Diácono Jurandir e a sua esposa, irmã Suélia, né? E o presbítero Valdeci, que trouxe esse ensinamento. Vamos orar por você, sua vida, que Deus te abençoe. Senhor, obrigado por mais uma lição, que o Senhor abençoe grandemente a todos, esse povo, esse campo, esse Brasil, esse mundo. Ser conosco em tudo, nos abençoe e nos guarde. Precisamos da tua bênção a cada dia, aprender mais de ti, e que possamos ter essa paz, essa união uns com os outros, hoje e sempre, no nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e Pai,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus. E quem crê assim diz amém, amém, glória a Deus.